Documento Jovem Pan. São Paulo é conhecida como a cidade de todos os povos. Mas antes de ser esse mosaico cultural que conhecemos hoje, foi nos campos, nas quadras e nos clubes esportivos que essa história começou a ser escrita. No Documento Jovem Pan de hoje, o jornalista Fábio Piperno vai te contar como o esporte transformou a história e moldou a cultura da capital paulista. Reuni os amigos e convidei-os a disputarem uma partida de futebol. Aquele nome, por si só, era novidade, já que naquela época somente conheciam o cricket. Como é esse jogo? Perguntavam uns. Com que bola vamos jogar? Indagavam outros. Eu tenho a bola. O que é preciso é enchê-la. Esse foi o diálogo que precedeu a primeira partida de futebol no Brasil em 1895, disputada entre ingleses e anglo-brasileiros. O jogo aconteceu na Várzea do Carmo, região do atual centro de São Paulo. Piperno, aparentemente a gente não estava lá nessa época. Tudo começou no início do século XX. Com a chegada de pessoas com as mais diversas origens, de tantas partes do mundo. E esses clubes começaram a abrir portas, servindo como um espaço extremamente importante, um espaço comunitário mesmo, para que eles se reunissem depois de longas viagens e preservando com muito carinho e com muito amor, preservando a etnia. Assim como tudo que é relacionado ao futebol, a sua origem também gera discussão. Contudo, um nome é incontestável. Filho de um empregado de uma empresa ferroviária, Charles Miller foi à Inglaterra estudar. Quando voltou, trouxe, além do conhecimento, aquilo que seria o seu verdadeiro e imortal legado: um livro de regras do Association Football, adquirido numa loja de material esportivo em Southampton. Na bagagem também vieram uma camisa da equipe da Bannister Court School e outra do St. Mary's, 2 bolas de capotão, um par de chuteiras e uma bomba de ar para encher as bolas, e o amor por um novo esporte pelo qual se apaixonou quando estava fora. A história de Miller seria singular se não fosse também uma representação de todo um período histórico. Era o início da industrialização de São Paulo e a cidade se modernizava à medida que recebia imigrantes de todas as partes do mundo. Era o início da cidade de todos os povos, como conhecemos hoje. Mas eu acho muito difícil que em algum lugar do mundo aconteça a relação que a gente viveu e tem vivido em São Paulo. Exatamente nesses instantes tão conflitantes e tão conturbados que o mundo tem registrado. Embora em muitos locais a coisa esteja efervescente, aqui árabes e judeus convivem, conversam, são amigos, têm relações comerciais, afetivas, familiares até. Os clubes que representaram todas essas origens são muito importantes e foram muito importantes e continuam sendo importantes nesse cenário que você acabou de colocar, Piperno. Exatamente porque nada se perdeu. Esses clubes promoveram essa integração entre os imigrantes e interações esportivas e também familiares, afetivas, entre todos esses grupos. Isso é fundamental, tem sido fundamental até agora. O futebol, desde então, tornou-se paixão nacional. No Brasil, e mais especificamente em São Paulo, o amor a um esporte ampliou-se a várias modalidades e a cultura de comunidade que esteve presente desde o primeiro jogo se estruturou em grandes clubes. São Paulo Athletic Club, mais recentemente Clube Atlético São Paulo, ou SPAC. Um clube que nasceu inicialmente para a prática do cricket e que veio a se tornar o espaço destinado a sediar os primeiros jogos de futebol e transformar Miller no primeiro artilheiro em terras brasileiras. Pinheiros, Paulistano, Corinthians, Palmeiras, Hebraica, Sírio, Juventus e tantos outros que vieram depois se tornaram mais do que espaços esportivos.
transformaram a vida social e acompanharam a expansão da cidade. É uma paixão compartilhada, enquanto os eventos esportivos permitem que, não atualmente lado a lado, mas a gente sabe que existe a convivência nos ambientes de trabalho, nas indústrias, nas empresas, entre rivais históricos e fervorosos entre essas duas equipes, por exemplo, né, que marcam a grande rivalidade do futebol que existe no estado de São Paulo entre Palmeiras e Corinthians, por exemplo. Fundado em 1914 por imigrantes italianos, o Palestra Itália nasceu como um espaço de identidade, pertencimento e resistência cultural em uma São Paulo em plena transformação. Em 1942, em meio às tensões da Segunda Guerra Mundial, o Palestra mudou de nome e passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras. A mudança não apagou suas origens, ao contrário, marcou um dos capítulos mais emblemáticos da história do futebol brasileiro, a arrancada heróica, com o título paulista conquistado logo na estreia do novo nome. A partir dali, o Palmeiras se consolidou como potência esportiva. O Palmeiras sempre foi uma sociedade esportiva, que fez em 1920 essa parceria com as indústrias Matarazzo, depois faria em 1964, um pouco mais tarde, quando fez o Jardim Suspenso para iluminar o estádio com a Philips, fez aquela cogestão técnica e administrativa em 92 com a Parmalat, fez uma parceria entre 2008 e 2009 com a Traffic para montar um elenco campeão paulista, a partir de 2015 teve a Crefisa e a FAM para o ajudarem institucionalmente, como também tem o Allianz Parque, nosso vizinho aqui no Palácio Verde, desde 2010, quando começam as obras, e em novembro de 2014, quando é inaugurado o Allianz Parque, também outra parceria. Dizem até que o Palmeiras sozinho não consegue fazer nada. Não, o Palmeiras mostra que é uma sociedade, até porque ninguém vive sozinho, as pessoas fazem em conjunto. O Palestra Itália, Palestra de São Paulo, Palestra do Brasil, é um clube de italianos como eram clubes anteriores a 26 de agosto de 1914. Eram vários clubes de comunidades, de países, de estados, de províncias italianas, anteriores à unificação em 1871. Então você tinha o clube de Lucchese, que é um dos clubes da minha origem, você tinha o clube de napolitanos, que também é da minha origem, você tinha o clube de calabreses, que também é da minha origem, você tinha clubes de Piacenza, Emília-Romagna, que também é minha origem. Então você tinha vários italianos em vários clubes menores, e alguns clubes, inclusive, de futebol muito bons, como o Rugeroni, aqui da Lapa, perto do Palestra Itália. Mas era uma cidade que praticamente falava tanto português quanto italiano. Mas a história do Palestra Itália começa com os italianos que resolveram ter uma identidade, uma união, de uma ata escrita em italiano, porém não só para italianos. Desde o início, o Palestra Itália abraça São Paulo, abraça o Brasil, abraça os brasileiros. Você tinha, quando o Palestra Itália foi foi fundado, quando o Palestra Itália foi fundado em 1914, quase metade da população paulistana era de origem italiana, ou os oriundi, ou eram ainda italianos que começaram a chegar em 1825 ao Brasil, né? Mas sobretudo nas décadas finais do século XIX, inclusive a minha família, por parte de mãe, de onde vieram de 4 lugares diferentes da Itália. E ainda não havia aquele sentimento de Itália unida. Havia os estados italianos, os condados, duques, os estados papais. Não dá para dizer que o objetivo fundamental da fundação do Palestra Itália é fazer um clube de italianos para italianos, mas oriundi com brasileiros que quisessem jogar, torcer, frequentar as matinês líricas do Palestra Itália. O objetivo era congregar italianos, né? E, por tabela, atrair a sociedade italiana como um todo, não só para o futebol, mas sobretudo para o futebol, né? Porque o Palestra Itália tem a grande tradição no basquete, no vôlei, periquitos e revista, toda a história social também. O futebol, que é o maior campeão do Brasil, campeão do século XX por 4 rankings distintos, enfim, por todas as conquistas de dentro de campo de futebol, o futebol é mais forte. Mas dá para dizer que realmente a ideia principal do Vincenzo Ragagnetti, do Luigi Cervo, dos principais fundadores e da torcida, era um clube que houvesse essa identidade com a Itália, e foi fundamental naquele momento, como, repito, gente que veio antes da unificação italiana. Vindos principalmente no fim do século XIX e início do XX, os imigrantes italianos tornaram o esporte como ponto de encontro, identidade e pertencimento.
de uma maneira, a diferença, digamos, entre os italianos é que uns preferiram continuar com o Corinthians, outros, talvez mais, vieram para o lado do Palestra Itália, outros fizeram Juventus. No caso do Juventus, alguns ainda podem ser Juventus e Corinthians, no mais das vezes eles são só Juventus, podem ser Juventus e Palmeiras, e tem os italianos que torcem pelo São Paulo, né? Então não tem uma origem só. Mas a história italiana no esporte paulistano não se resume aos grandes estádios. Na Moca, bairro operário marcado pelo florescimento de fábricas e fundamental na história da industrialização do país, o futebol nasceu do chão da várzea e do cotidiano do trabalho. Em 1924, empregados do cotonifício Rodolfo Crespi fundaram um clube que representava exatamente esse espírito e que, anos depois, passaria a se chamar Clube Atlético Juventus. Em campos distintos, Palmeiras e Juventus ajudaram a transformar São Paulo em uma cidade em que identidades se cruzavam nos campos de futebol. Bom, o Juventus ele começou lá atrás com dois irmãos que vieram da Itália, imigrantes, né? Um torcia pelo Torino e o outro pela Juve. E aí ficou um problema quando chegou aqui, né? Como é que faz? Um preto e branco e o outro grená. Para que não houvesse nenhum problema, ficou o nome Juventus com a cor grená. Isso é o início de um processo todo de crescimento do clube. Investiram no clube na área do futebol. Primeiro era para os funcionários deles, do condomínio do cotonifício Crespi, e que logo em seguida transformou-se no clube que é hoje o atual Juventus. Porque eles iam fazer a prática, inicialmente era a prática de esporte para os funcionários. Era lúdico, não é? Depois a coisa foi se transformando no profissionalismo. E aí, em volta de todo o entorno, começaram outras agremiações a aparecerem e gerou todo um conglomerado esportivo que se juntava na Rua Javari. A colônia italiana é muito forte no Juventus, permanece até hoje, sempre foi. Então o Juventus é um fator agregatório de toda a comunidade italiana quando veio para São Paulo, né? E primeiro eles foram para o interior, dentro do fator migratório, e aqueles que ficaram em São Paulo na industrialização, eles focaram na Moca, que era, vamos dizer, próximo ao centro, e onde eles tinham as suas moradias aqui, que formou o bairro Moca. Nós temos algumas atividades aqui focadas para a comunidade italiana. Eu posso dizer, uma delas é a Festa Italiana, e que reúne toda a comunidade italiana como artista italiano, certo? No nosso salão é reservado para isso, festas e festas tradicionais italianas também. E as sociedades italianas que nos procuram para fazer eventualmente algumas atividades aqui dentro, não é? O Juventus cresceu junto com o bairro e transformou a Rua Javari em palco de uma das histórias mais icônicas da história do futebol brasileiro. Foi lá onde ocorreu aquele que é considerado o gol mais bonito da carreira do genial Pelé. E o local também consolidou outra tradição, como o canole que acompanha os dias de jogos. O moleque travesso ganhou fama ao desafiar gigantes e conquistar grandes títulos. Bom, tirando o gol do Pelé... Você estava na Javari naquela tarde? Eu estava na Javari. Aliás, como você também estava na Javari. Nós éramos pequenininhos, mas nós vimos o Pelé lá, não é? Então, como o mundo viu o Pelé... São Antônio no canole, na Javari não pode ter jogo e não pode deixar de ter o canole, né? O São Antônio é maravilhoso, o canole dele está conhecido hoje até na Europa. Você vai, você tá com um bonezinho do Juventus lá. Tem o canole ainda lá? Tem o canole ainda lá, do São Antônio está lá, né? O canole é muito gostoso. Tommaso Mazzini. Opa! Seria um grande historiador da época que deu aquele apelido do moleque travesso. De lá para cá, do moleque travesso, que começou ele a pegar os times grandes, o Juventus começar a bater em times grandes, que ali começou a todos começar a gostar do nosso querido Juventus, moleque travesso. Então passaram a ter frequência de novos sócios aqui, que foi na década de 60 que começou essa sede onde nós estamos hoje.
em que eles abriram outras perspectivas, foi o início da construção de toda a sede social. E com a instalação das piscinas na década de 70, as quadras de vôlei, quadra de basquete, boccia, que é um tradicional do italiano também, a boccia, né? O tênis, veio a instalação de todo esse parque poliesportivo que nós temos hoje. Então eu acho que esse exemplo que você citou, de Palmeiras e Juventus, por exemplo, que no início de tudo tem o sangue italiano, né? A Moca, né? A Moca, né, nego? A Moca. A Moca é um bairro que tem um carimbo italiano, mas lá moram espanhóis, árabes, bolivianos. É uma ONU, né? Na verdade.